Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências, a mais uma semana de estudos. A professora está feliz que nós estejamos mais uma vez reunidos. Bom, como vocês já sabem, nós já finalizamos o nosso livro didático, o nosso livro de atividade. Estamos partindo agora para a reta final do bimestre. Professora, que reta final é essa? A semana de avaliação bimestral, não é verdade? Na semana de avaliação bimestral, nós vamos colocar em ação tudo aquilo que aprendemos durante o bimestre. Bom, vocês sabem que nesse bimestre nós trabalhamos 2 unidades, que foi a unidade 3 e a unidade 4. A unidade 3 é a unidade avaliativa, é a unidade que vai cair na nossa avaliação do segundo bimestre. Como vocês sabem, a unidade 3 ela vem com o título Sol, Terra e Lua. Então, nós trabalhamos vários conteúdos, nessa unidade e nós vamos, a partir dessa semana, então, estar trabalhando o exercício de fixação para avaliação do segundo bimestre. Esse exercício de fixação, ele é de extrema importância, por quê? Porque ele vem ajudar com que você, aluno, fixe melhor o seu conteúdo para a sua avaliação. Então, esse momento é um momento importantíssimo. Eu peço que, por gentileza, você preste bastante atenção na questão da resposta que você vai dar. A professora vai estar comentando cada uma das questões agora. A professora vai estar aplicando as questões, para você que está em casa. O que eu oriento você a fazer? Copie as 15 questões no seu caderno. Copie bonitinho as 15 questões e logo em seguida você pega as questões e responda. Tá bom, meus queridos? Então, vamos a partir de agora, então, passar para o nosso questionário de fixação de conteúdo para avaliação. Então, meus amores, como vocês veem aí na tela, você observa aí o exercício de fixação para avaliação de ciências. Como vocês já sabem, eu sou a professora Diane Marques, professora de ciências de vocês do 8º ano, do turno matutino, e à tarde nós estamos com o professor Altino Lima, que é o professor do turno vespertino. Esse questionário, ele vale tanto para mim, que sou a professora da manhã, como para o professor Altino, que é o professor da tarde, tá bom, meus queridos? Então, o questionário é o mesmo. O objetivo do questionário, como eu já havia falado, é fazer com que vocês fixem o assunto, Então, você vai copiar as 15 questões para o seu caderno e logo em seguida você irá responder. Bom, vamos então aqui para o questionário. O questionário, ele possui 15 questões. A primeira questão do questionário diz bem assim: cite e explique resumidamente todas as fases da Lua. Bom, como vocês sabem, a Lua ela tem 4 fases. Então, quero que vocês citem essas 4 fases e explique cada uma dessas fases que a Lua passa. Essas fases, elas são devidas ao movimento da Lua que gira na órbita do nosso planeta Terra. E aí, graças a essa movimentação que ela faz ao redor do nosso planeta Terra, a produção, então, dessas fases da Lua. E aí eu quero que vocês me citem e me expliquem resumidamente essas 4 fases da Lua. Na segunda questão, você tem 2 bolas de leite. Bola de leite, para quem não sabe, é aquelas bolas que você compra em tabernas, Aquela bolinha de plástico que ela é bem sensível. Quando você brinca com essa bola, você tem que tomar muito cuidado, porque o plástico dela é muito fino e a gente chama essa bola de leite. Então, a segunda questão diz assim: você tem 2 bolas de leite, uma de 5 kg e outra de 10 kg, e elas caem de cima de uma mesa. Considerando que
a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo e desprezando a resistência do ar, determine o peso de cada uma das bolas de leite. Então, na segunda questão, você vai fazer dois cálculos, né? Você vai fazer o cálculo para você determinar o peso da bola leite número 1 e o peso da bola de leite número 2, respeitando, claro, a massa de cada uma delas e pegando como referência a aceleração da gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. A terceira questão. Se o peso de um cachorro é igual a 100 newtons, qual será a sua massa corporal? Né? E aí, na questão, você considera que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Na quarta questão, diz bem assim. Sabendo que a aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo, e que na Lua o valor dessa aceleração é aproximadamente 1,6 metros por segundo, determine qual seria o peso de uma pessoa de massa igual a 60 kg, tanto na Terra como na Lua. Bom, na quarta questão você terá que fazer também dois pequenos cálculos, né? Por quê? Porque a questão quer que você determine o peso de uma pessoa com massa de 60 kg, tanto aqui no nosso planeta Terra, como lá no nosso satélite natural, que é a Lua. Então, nessa questão, na questão 4, você terá que fazer dois cálculos, né? Um para uma pessoa que tem 60 quilos, ela estando aqui no nosso planeta Terra, e outro na Lua. Sabendo que a aceleração da gravidade na Lua é menor, ou seja, 1,6 metros por segundo, e aqui na Terra é um pouquinho maior, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Pegando sempre como referência a massa corporal dessa pessoa de 60 quilos, né? 60 quilogramas. Então, muita atenção nisso, você terá que fazer dois cálculos, né? Você terá que determinar o peso o peso da pessoa, né, na Terra, e o peso da pessoa na Lua, pegando como base a massa corporal da pessoa, que é 60 quilos. Então, na quarta questão, você terá que fazer dois cálculozinhos aí. Assim como também na segunda questão, você também terá que fazer dois cálculos. A quinta questão, você vai definir peso e massa. Então, durante as aulas, você aprendeu que peso é uma unidade medida, a massa é outra, e que são unidades que são totalmente diferentes uma das outras. Então, na quinta questão, você terá que definir, então, dar, né, a definição de peso e massa, tá bem? Na sexta questão, você vai explicar para mim o que é o eclipse lunar. Já está dizendo o nome, né? Eclipse lunar. Lembra o quê? Lua, né? Essa é uma dicasinha aí para vocês. Eclipse lunar lembra lua. E a sétima questão, explique o eclipse solar. Então, nós sabemos que existem dois eclipses, o lunar e o solar. E aí, nessas questões, você terá que me explicar, então, a diferença desses dois, né? Definir para mim o que vem a ser um eclipse lunar na questão 6. E na questão 7, você vai me explicar o que é o eclipse solar. Muito bem. Vamos dar continuidade. Questão 8. A questão 8 diz assim: defina o movimento de rotação. Bom, vocês sabem que o movimento de rotação são movimentos fundamentais, né? Movimentos que a Terra realiza e que outros astros realizam. Então, na questão 8, você vai definir para mim o movimento de rotação, né? Movimento esse que é realizado pelo nosso planeta Terra. Então, você vai definir para mim o que vem a ser, né, esse movimento de rotação. Na questão 9, você vai definir para mim o movimento de translação, né? Movimento também dos astros. Então, você vai definir para mim o que vem a ser esse movimento de translação. Isso na questão 9.
Na questão 10, você tem a questão pedindo: defina o movimento de precessão. O movimento de precessão é outro movimento fundamental, né? E aí você tem na questão 8, você define movimento de rotação. Questão 10, você define movimento de translação. Questão 9, você define movimento de translação. E questão 10, você define o movimento de precessão. São 3 movimentos que nós estudamos, né, durante as nossas aulas, então não é segredo para você. Então, na questão 8, 9 e 10, você vai fazer a definição aí desses movimentos. Na questão 11, a questão 11 diz assim: quais são as razões de existir as estações do ano em nosso planeta Terra? Por que será que existem as estações do ano no nosso planeta Terra? Né? O que será que ocasiona essa existência dessas estações do ano durante o período, né, de um ano em nosso planeta? Você vai me explicar, então, isso na questão 11. Vamos, então, agora para a questão 12. Explique o modelo cosmológico geocêntrico e cite o nome do pesquisador que propôs esse modelo. Bom, você sabe que durante o estudo da unidade 3, nós estudamos alguns modelos cosmológicos, né? Modelos esses que vêm explicar para a gente a movimentação, né, dos astros no universo. E aí na questão 12, você terá que explicar para mim o modelo cosmológico geocêntrico e depois você vai citar para mim o nome do pesquisador que propôs esse modelo, tá bom? Questão 13. Na questão 13, você vai explicar para mim o modelo cosmológico heliocêntrico, que é o outro modelo que nós estudamos também, e você vai citar para mim o nome do pesquisador que propôs esse modelo, tá bom? Na questão 14, você vai explicar também outro modelo cosmológico, que é o modelo híbrido, e vai citar para mim o nome do pesquisador que propôs esse modelo cosmológico tipo híbrido, tá bom? E questão 15. Questão 15, explique detalhadamente a lei da gravitação universal criada por Isaac Newton. Essa lei, nós estudamos ela detalhadamente. Inclusive, também estudamos as leis de Kepler, né, que foram outras leis que vimos durante o bimestre. Só que a questão 15, você vai me explicar detalhadamente a lei da gravitação universal criada por Isaac Newton. Tá bom, meus queridos? Isso é o questionário dos meus alunos de educação regular. Eu vou colocar agora o questionário dos meus alunos de educação inclusiva, meus alunos do 8º ano, tá bom? Somente para os meus alunos de educação inclusiva. Bom, esse aqui é o exercício, né, de fixação dos meus alunos de educação inclusiva, tá bom? Agora falando, me direcionando para os meus alunos de educação inclusiva do 8º ano. Bom, esse é o exercício adaptativo, né, da educação inclusiva, dos meus alunos de educação especial. Aqui na primeira questão, ele pede que você observe os modelos cosmológicos e você escreva corretamente o nome de cada modelo. Então, você sabe que nós estudamos 3 modelos, modelo heliocêntrico, geocêntrico e híbrido. Foram os três modelos que nós estudamos durante o bimestre. Então, meu aluno de educação inclusiva, você terá que dizer o nome de cada um desses modelos que você observa na imagem. Isso é a questão 1. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, numere os nomes dos modelos cosmológicos a seus respectivos criadores, né? Então, você vai relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Você vai me dizer quem criou o modelo geocêntrico.
Você vai colocar número 1, né, para quem criou o modelo geocêntrico, 2 para quem criou o modelo híbrido e 3 para quem criou o modelo heliocentrismo, né? Então, fiquem atentos aí, meus queridos, tá? Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, utilizando os números. Terceira questão aqui. Terceira questão diz assim: sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, né? Então, você vai classificar aquilo que for verdadeiro, aquela frase que for verdadeira, você coloca V, e aquilo que for falso, você coloca F. Quarta questão. Complete utilizando os termos corretos. Então, aqui na quarta questão, você tem uma afirmativa, né, que diz assim: a lei da gravitação universal de Newton afirma que a força de atração entre dois corpos é. Aí você vai completar, se é maior ou menor, né? Complete corretamente, aí você continua a afirmação. Quanto maior forem as suas massas, e aí? Vai ser maior, vai ser menor, né? Quanto maior for a separação entre eles. Aí você tem que completar a frase, né, afirmativa corretamente. Na questão 15, diz assim: assinale a opção correta em relação ao conjunto de astros que formam o sistema solar. Então, você vai na quinta questão, meu aluno de educação inclusiva, você vai marcar a opção correta, né, de reações ao conjunto de astros que formam o sistema solar. Na sexta questão, marque X, né, apenas as afirmações verdadeiras. Na sexta questão, você vai marcar apenas aquilo que for verdadeiro, tá bom? Você vai ler as afirmativas e logo em seguida você marca para você me dizer o que é verdadeiro aí. Na sétima questão, diz assim: preencha as lacunas com as expressões do quadro que completa corretamente cada frase. Então, na questão 7, você tem 4 afirmativas, a afirmativa A, B, C e D. O que você vai fazer? Você vai completar as 4 afirmativas usando, né, essas palavrinhas aqui, ó, que estão no quadro lilás, tá bom? Pega as palavrinhas corretas e encaixa aqui nas afirmativas. Questão 8. Encontre no caça-palavras as 4 fases da Lua, né? Então, você sabe que são 4 fases: a lua minguante, lua cheia, crescente e nova. Você vai olhar com atenção esse caça-palavras e você vai procurar, tá bom? Essas 4 fases da lua não está difícil, está fácil, dá para você fazer com muita atenção, você consegue achar. Questão 9. O eclipse é um evento astronômico que acontece quando o objeto celeste se move para a sombra de outro. O eclipse lunar ocorre quando... Aí você vai me dizer aqui, olhando na imagem, né? Aqui você tem a imagem do eclipse lunar. Então, você vai ver, vai ler as afirmativas direitinho e vai me dizer o que daqui está correto, né? Qual é a afirmativa correta? Você vai marcar, então, a afirmativa correta que define, então, o eclipse lunar. O que vem a ser o eclipse lunar? Questão 10 e última, que é essa que você está vendo aí na sua tela. O eclipse solar é um fenômeno de alinhamento de corpos celestes. Ele ocorre quando, né? Eclipse solar é um fenômeno de alinhamento de corpos celestes, né? E esse eclipse solar, ele ocorre quando? Você vai ler as afirmativas, né? Observar a imagem aqui
está aí no seu exercício de fixação. Observe as afirmações, leia com atenção para refletir sobre elas e logo em seguida você marque a resposta, tá bom, meus queridos? Então, meus alunos de educação inclusiva, não esqueçam, vocês são capazes, tá bom? Vocês são capazes de tudo. Você só tem que correr atrás, né? Corra atrás. Não perca a fé, você vai conseguir, você pode, você é capaz de atingir os seus sonhos, os seus objetivos. Isso eu digo não só para os meus alunos de educação inclusiva, mas também me refiro a meus alunos de educação regular também. Vocês são todos capazes, acreditem no potencial de vocês, tá bom? Copiem as questões, os meus alunos de educação regular, copiem as questões, né, no caderno de vocês, e aí, quando você terminar de copiar, você responda com muita atenção, tá bom? Não responda de qualquer jeito, procure responder com muita atenção, e aí, assim que você terminar, meu querido aluno, você de responder as suas questões e copiar, você tire uma foto bem legível e mande para a professora no privado, tá bom? Então, essa foi o nosso exercício de fixação para a nossa avaliação. É um momento muito importante, né? Esse momento que nós estamos nos preparando para a nossa avaliação. Vocês sabem que na próxima semana, lá pelo dia 22, nós iniciamos então a nossa semana de avaliação bimestral. Então eu peço que você fique atento, né, que você procure fazer seu exercício com muita atenção, procure estudar o seu exercício de fixação, porque eu tenho certeza que você vai conseguir tirar uma excelente nota e vai conseguir a aprovação no final do ano, em nome de Jesus. Então, a professora deseja toda a sorte para todos vocês, todas as bênçãos na vida de vocês e todo o sucesso do mundo, tá bom? Façam com muita calma. Hoje nós vamos trabalhar somente o exercício de fixação, então dá tempo para você copiar e responder com tranquilidade. E assim que você finalizar o seu exercício de fixação, você tire foto e envie imediatamente para mim, tá bom, meus queridos? Então é isso, a professora deseja que vocês façam então também uma boa avaliação no segundo bimestre, para que a gente possa atingir pontos positivos, que a gente possa atingir a aprovação, né, para que a gente possa ficar feliz, né, com a aprovação no bimestre, tá bom? E mais à frente com a aprovação anual, tá bom? Uma boa tarefa para vocês.